Seja muito bem-vindo a mais um Aconcast. Meu nome é Poliana Martins e hoje nós vamos falar sobre um assunto de muita importância, assim como todos os outros temas que nós já trouxemos aqui no nosso Aconcast. Aqui nós já falamos sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, câncer hereditário, cuidados paliativos. O nosso último episódio nós trouxemos aqui o Dr. Gustavo Aurítio, que abordou sobre o câncer coloretal na campanha Março Azul Marinho. E hoje eu recebo aqui a nossa cirurgiã de cabeça e pescoço, doutora Thaís Barbosa. Seja muito bem-vinda, doutora Thaís. Vamos falar sobre esse assunto de suma importância que é o Júlio Verde, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, Poli, pelo convite, né? A oportunidade de ter esse espaço aqui para poder Sim. falar com os nossos pacientes, com a nossa população, sobre a importância dessa campanha que é o Júlio Verde. Isso. É uma campanha, doutora, a gente tem que começar. Por que essa campanha é tão importante? Porque ela vem crescendo, né? Era uma campanha que começou pequenininha ali e vem ganhando uma proporção. Por que ela é tão importante? Isso. O Júlio Verde, ela é uma campanha nacional, né? Uhum. Onde o mês de julho, né, com a cor verde, é voltado com o apoio da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Sim. para conscientização da população sobre o diagnóstico precoce e principalmente sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Uhum. É um tema, assim, as pessoas. A gente fala muito sobre câncer de mama, câncer de próstata, mas quando a gente fala cânceres de cabeça e pescoço, quais tipos de cânceres nós estamos falando? Sim, o câncer de cabeça e pescoço é tido como aquele que atinge a mucosa, né? Que é esse Uhum. revestimento interno que a gente tem do nariz, da boca, da garganta, né? Uhum. E a gente ainda pode abranger os tumores de pele, que são muito comuns nessa região, e também da tireoide. E aí, qual que é a incidência hoje desses casos? São números altos, são números alarmantes? Como que está essa questão dos cânceres de cabeça e pescoço? É muito mais comum do que a gente imagina, tá? O câncer de boca, por exemplo, ele é o quinto mais comum dentro da população masculina. E dentro das estimativas do último triênio realizado pelo Instituto Nacional do Câncer, né, tem uma previsão aí de cerca de 40 mil novos casos ao ano É um dos número tumores de expressivo. cabeça e pescoço. Exatamente. Uhum, é um número muito alto. Doutora, existe um perfil, você falou sobre, agora sobre os homens, eu ia te perguntar, mas se existe um perfil mais comum, ele é mais predominante, então, em homens do que em mulheres? Isso vai depender do tipo de tumor. Por Uhum. exemplo, entre as mulheres, o câncer de tireoide também já é o quinto mais comum. Mas, dentro do perfil da população em geral, ele é mais comum em homens, em pacientes tabagistas, etilistas, com a idade acima dos 50 anos. Uhum. Os fatores de risco, então, entram sempre naquele de todos os tipos de câncer. Tabagismo e etilismo, então. Esses são os principais fatores de risco? Exatamente, né? Dentro dos fatores aí que a gente consegue modificar, tem o tabagismo, o etilismo. Agora também está crescente na nossa população a infecção pelo vírus do Do HPV, HPV. né? Uhum. Para os cânceres de orofaringe. Na realidade brasileira, esse ainda não é o maior perfil da população, ainda Uhum. assim são os tumores relacionados ao tabaco, porém é um número crescente dos pacientes que têm, né, acometimento pelo vírus do HPV, que é uma doença sexualmente transmissível e que hoje, felizmente, a gente tem como prevenir com a vacinação contra o HPV. Sim, a gente evoluiu muito nesse sentido, né. Tem gente que acha que HPV é só ali para o DST, mas não é, ela também a vacina também é preventiva para o câncer de cabeça e pescoço. Exatamente, né? Tanto para o câncer de colo uterino, quanto para o câncer de orofaringe, quanto para outras infecções e outras patologias que podem ser causadas pelo vírus. Eu ia te perguntar, mas você já disse, o tabagismo, o etilismo, é importante a gente reforçar, porque às vezes muita gente acha que isso, como se diz? Conto, mas não, é verdade, é fato, é científico. O consumo de álcool e de cigarro, ele influencia diretamente no aparecimento não só dos cânceres de cabeça e pescoço, mas de vários tipos de cânceres. Exatamente, principalmente os tumores de cabeça e pescoço, tá? Uhum. Cerca de 90%, né, dos tumores de cabeça e pescoço, eles são do tipo histológico, né, carcinoma espinocelular, que é comumente chamado de SEC. Esse tumor, ele pode, igual eu falei, acometer toda a mucosa, né, da boca, da nasofaringe, da orofaringe, hipofaringe, laringe, isso, ou seja, da boca, da garganta, dos brônquios, do pulmão, que é Uhum. exatamente por onde passa a fumaça do cigarro.
que tem inúmeras substâncias carcinogênicas, ou seja, que pode levar ao surgimento, né, do câncer nesses pacientes. Então, eh, ainda esse é o principal fator de risco, né, e é uma causa que é reversível. Então, a gente tem que conscientizar a população em relação à à cessação do tabagismo, né, o Sim. quanto antes. O ideal é nunca fumar, mas se nesse caso, né, o paciente ainda fuma, que ele pare com o tabagismo o quanto antes. A gente tá agora na moda do vapor também, isso influencia também, os jovens hoje nessa onda de vapor. Exatamente. Ainda é, né, é recente, a gente já tem alguns estudos assim, mas o dano que esse, né, vape causa no sistema respiratório, ele é muito grande. Então, às vezes, a gente tem casos aí de pacientes que acabam falecendo por questões respiratórias, né, que não necessariamente é o câncer, porque não tem nem o tempo suficiente de evolução para Uhum. poder desenvolver o câncer. Ele pode morrer de outras causas respiratórias desencadeadas pelo vape, que não o câncer, mas que pode ser tão maléfico quanto. Sim. E além disso, o vape, ele é, né, uma estratégia da indústria do tabaco, né, para que seja uma ponte. Então é muito comum que a gente vê hoje é que os jovens eles começam usando o vape como se fosse algo inocente, mas que infelizmente depois eles acabam migrando para o cigarro de papel. E Uhum. esse foi o intuito mesmo da indústria do tabaco com a propagação do vape aí entre os jovens. Uhum. Então é um dado, um fato alarmante então, porque é como se fosse uma isca, então, para migrar para o cigarro de papel, e isso traz, como se diz, malefícios incontáveis para a saúde. Exatamente, Uhum. exatamente. Doutora, vamos falar sobre sinais e sintomas dos cânceres de cabeça e pescoço. Quais são aqueles sintomas que merecem atenção, aqueles primeiros sintomas que estão ali, que as pessoas falam assim: "Opa, espera aí, preciso procurar um médico para olhar isso"? Sim. Os primeiros sintomas, né, em relação à cavidade oral, é uma ferida, né, que inicialmente o paciente fala: "Ah, eu tinha essa afta aqui, essa feridinha, não doía, mas também não crescia e não melhorava". Uhum. Então, qualquer ferida dentro da boca que não melhore em 2 a 3 semanas, ela merece atenção. O paciente tem que procurar um profissional de saúde, né, e procurar ajuda para poder ter um diagnóstico precoce daquilo ali. E então é muito importante que as pessoas, elas olhem, né, abram a boca, vejam a parte da língua, céu da boca, mucosa jugal, né. Uhum. E também, no questão da orofaringe, né, às vezes o paciente fala assim: "Ai, eu tô com uma dor de garganta que não melhora". Uma rouquidão que não passa? Exatamente. E aí, a rouquidão, né, no caso também. Uhum. Toda rouquidão, ela tende a melhorar também em 2 a 3 semanas. Se não melhorou, tem que procurar um profissional para poder avaliar. Doutora, a gente fala muito sobre sinais e sintomas, mas é importante também, que os profissionais estejam atentos a isso, né, porque ali, né, vamos a nível SUS, da atenção primária, que é onde o paciente vai ter aquele primeiro contato, ele vai buscar o posto de saúde para olhar aquela ferida, aquela afta persistente. É importante que os profissionais se atualizem, olhem, estudem sobre a questão do câncer de cabeça e pescoço. Exatamente. Hoje nós vimos, né, um estudo recente, de grande relevância, multicêntrico, com mais de 120 mil casos, né, da FOSP, mais do integrador de registros hospitalares do câncer, ele mostra que eh, 80% dos casos, né, mais de 80% na verdade, dos casos de orofaringe, de hipofaringe, né, são diagnosticados em estados muito avançados. E isso por Uhum. quê? Porque geralmente são tumores que dão uns sintomas mais tardiamente ou que às vezes o paciente tolera esses sintomas por mais tempo, então fica mais arrastado, Porque ele né. não incomoda ali no início? Exato. E Uhum. também porque, às vezes, o profissional de saúde tem uma certa dificuldade para poder diagnosticar, para visualizar esses tumores, tá? Uhum. Porque são tumores que já estão lá atrás na garganta. Então, sempre quando o paciente chegar com alguma queixa, né, de que está com disfagia, ou seja, dificuldade para engolir,
que tá com uma dor de garganta, que às vezes ele confunde com uma amidalite, que é uma infecção da garganta mesmo, mas que já está mais arrastado, a gente tem que dar atenção para esse paciente e avaliar muito bem, tanto a Uhum. cavidade oral, que é mais anterior, né, que é mais fácil, questão dos dentes, da língua, das mucosas, mas também lá atrás. E dar atenção para aquela queixa do paciente, porque Essa às essa vezes atenção pode salvar uma vida. exatamente. Às vezes, um pequeno detalhe pode passar desapercebido. Aí a gente consegue fazer um encaminhamento desse paciente, às vezes até mesmo em fase inicial do câncer? Claro, claro. E igual no nosso caso, né, a gente recebe os pacientes com alta suspeição de câncer. Não precisa de pensar assim: "Ah, vou ter que fazer uma biópsia desse paciente para encaminhar". Se você está vendo ali o tumor, se você está vendo que é um paciente que tem um fator de risco, né, ou que é alguma lesão suspeita, encaminha, porque a gente Uhum. vai avaliar esse paciente e se tiver mesmo, né, indicação, se realmente for ali um tumor, né, da cabeça e pescoço, a gente vai biopsiar, vai tratar da melhor maneira possível. Então, quanto antes esse paciente for diagnosticado e for encaminhado, melhor. E por que que esse diagnóstico precoce faz tanta diferença nos pacientes de cânceres de cabeça e pescoço? Muita gente não sabe, mas ele é um câncer, às vezes, muitas vezes mutilador, né? Exatamente, exatamente. Assim, eh, os tumores, né, de cabeça e pescoço, eles podem ser altamente mutilantes em fases avançadas. Por quê? A maioria, o tratamento padrão ainda é o tratamento cirúrgico. E, né, felizmente, quando esse paciente chega em tempo hábil, a gente consegue fazer cirurgias menores, né, Uhum. que consegue preservar a função ali daquele órgão acometido e que isso vai impactar na qualidade de vida do paciente, né? O paciente vai ter menos dano estético e funcional e principalmente vai ter um resultado oncológico muito melhor. Uhum. Porque assim, quando a gente fala, Polly, de paciente com tumor de cabeça e pescoço avançado, a gente tem que pensar no impacto que isso vai ter na sobrevida desse paciente, né? Sim. Quando a gente chama a atenção da população para ter diagnósticos mais precoces, né? Para também aumentar a qualidade de vida e a sobrevida desse paciente, Sim, sim. A né? gente vê casos assim, né, de pessoas que perdem língua, perde parte do nariz, por causa de câncer de cabeça e pescoço. Então é importante, tudo isso é um conjunto, né, doutora? O sintoma que o paciente viu ali no início, que procurou o profissional que conseguiu identificar precocemente e que conseguiu encaminhar para o hospital do câncer ainda em fase de cirurgias minimamente invasivas. Exatamente. Então, isso vai impactar na morbidade, que é a questão ali das sequelas, né, e do Sim. resultado funcional que isso vai trazer para o paciente, e na mortalidade, que é o resultado oncológico. O que é isso? Quando a gente trata um paciente de câncer, seja ele qualquer câncer, né, a gente tem que ter uma estimativa ali de quão avançado está aquele tumor, porque aquilo ali é o que vai nortear a linha de cuidado que a gente vai oferecer para aquele paciente e também nortear qual que é a expectativa de vida daquele paciente nos próximos 5 anos. Então, tem tumores da cabeça e pescoço, eu gosto de colocar assim, em pacientes, não em Uhum, porcentagens, porque eu acho que fica mais palpável. uhum. Mas assim, tem tumores que em estadios avançados, ou seja, estádio 3 e principalmente estádio 4, né, que é o mais avançado de todos, que a sobrevida em 5 anos é menor do que 30%, algumas até se aproximando a 20%. Quando a gente fala em números, parece que não fica tão palpável assim, mas Uhum. vamos pensar em pessoas, né? Quando chega um paciente com um câncer de cavidade oral, um câncer de hipofaringe, um câncer de laringe, né? E em fases iniciais, a chance de sobrevida daquele paciente, né, futuramente, é muito mais alta. Então, se eu trato um paciente em um estádio 1, né, de 5 pacientes que eu trato, 4 vão estar vivos dali a Uhum, 5 uhum. anos. Né? Sim. Infelizmente, ainda assim, mesmo em estadios iniciais, pode haver, né, mortalidade pelo tumor, mas essa chance é muito menor. Agora, quando esse paciente chega num estádio 4, por Uhum. exemplo, que é o mais avançado de todos, de cada 5 pacientes que eu vou receber, apenas um vai estar vivo dali 5 anos. É um Então, dado muito é impactante. impactante, É um né? dado impactante, sim. Quando a gente coloca isso em pessoas, porque é isso, Sim. a gente tem que sempre estar estudando,
né, se atualizando, todas essas bases de dados, elas vão gerar números que vão nortear as campanhas, os tratamentos. Uhum. Mas para cada número daquilo ali, é uma pessoa, é o familiar de alguém, é um trabalhador, né, Sim, é alguém que sim. tem É o ali amor da uma vida de alguém, né. exato, é alguém que É. tem planos para dali 5 anos, né, Sim, e que não sim. quer que esses planos sejam interrompidos por um tumor que pode ser tratado, que pode ser curado. E quando a gente fala sobre investigação, como que é feita a investigação dos cânceres de cabeça e pescoço? Então, primeira coisa, o paciente, né, ele chega com alguma dessas queixas, né, pode ser ou uma ferida na boca que não melhora, uma Uhum. dificuldade para falar, ou seja, uma rouquidão que não melhora, dificuldade para engolir, uma dor de garganta, né, ou nos tumores de pele, uma feridinha, uma mancha que não melhora, que às vezes está crescendo de uma forma irregular. E isso Sim. tudo, né, com uma duração aí mais de 3 semanas, né, para os casos de tumores de cabeça e pescoço, a gente merece investigar. E Sim. aí, o primeiro passo é o exame físico, o exame clínico desse paciente, avaliar mesmo a lesão, a localização, o aspecto. E nesse caso, se é suspeito, encaminhar para o serviço de referência, porque, igual eu já disse, a gente recebe o paciente com alta Com alta suspeição para suspeição já. câncer, ele não precisa estar com o diagnóstico, a biópsia, porque eu vejo que muitas das vezes os pacientes, eles perdem muito tempo, né, Uhum. procurando, conseguir fazer essa biópsia, Sim. né. Ah, Igual, recentemente, assim, para ilustrar, eu recebi um paciente que infelizmente já chegou num estado avançado de um tumor de língua, porque o colega ele fez biópsias prévias, né, mas às vezes biópsias superficiais que não vieram com câncer, mas felizmente o colega que encaminhou ele, né, era um odontologista, ele falou: "Não, isso tem alta suspeição de ser câncer", mesmo com essa com a biópsia biópsia da negativa, negativa. sabe. Aham. E Uhum. aí a gente aceitou esse paciente, fez uma biópsia, mais profunda, no centro cirúrgico, ambiente controlado, e de fato confirmou que aquilo era um câncer, entendeu. Uhum. Então mesmo nesses casos a gente recebeu o paciente, confirmou que era um câncer, né, é um tumor que já está num estado mais avançado, porque ele ficou durante um tempo aí procurando esse diagnóstico positivo para poder ser encaminhado, mas que Uhum. agora ele vai ser tratado. E Sim. a gente vai procurar tratar da melhor forma possível, né, dentro Isso. do estadiamento dele. Eu trouxe um dado aqui, eu estava até pegando esse dado, de cirurgias dentro do Hospital do Câncer de 2025. O Hospital do Câncer, ele se tornou referência em Minas Gerais como unidade de assistência de alta complexidade em oncologia, como o UNACOM, que mais realizou cirurgias em 2025, né. Então esse é um dado importante, e aí a gente teve um aumento de 11,89% em relação a 2024. As cirurgias que são mais feitas dentro do Hospital do Câncer, foram feitas em 2025, foi, em primeiro lugar, urologia, 1.206, e segundo lugar, cabeça e pescoço. Foram feitas 633 cirurgias de cabeça e pescoço, é a segunda especialidade que mais fez cirurgias. Então a gente vê um aumento muito grande, né, doutora, dos casos de cirurgias, e dos casos que chegam, em estado avançado lá dentro do hospital. Exatamente, exatamente. Esse dado é um dado gratificante do ponto de vista de equipe, né? Sim, Ver sim. que a gente consegue proporcionar um tratamento em tempo hábil para esses pacientes, esse aumento de volume, né? Mas é um dado alarmante, quer dizer Sim. que aumentaram muitos casos, né? A gente pensar aqui, por exemplo, em relação à urologia, o câncer de próstata é o tumor mais prevalente, né? Na Sim. população masculina. Então, ele tem um número maior até do que o do câncer de cabeça e pescoço. Porém, a gente vê que a gente tem recebido cada vez um número maior de pacientes, né, e conseguido tratar eles em tempo hábil, porque igual eu Uhum. disse, o melhor tratamento para esses tumores, né, e na grande maioria deles, é um tratamento cirúrgico, inicialmente. Então, a gente tem conseguido tratar cada vez mais, pacientes. Porém, o que a gente espera, né, é que cada vez chegue esses pacientes em estadios
mais iniciais, iniciais. para a gente Sim. poder aumentar a chance de cura desses Por pacientes, isso a né? importância da campanha Julho Verde. Justamente. Por isso essa importância da gente poder, conscientizar a população, da gente poder disseminar essa informação, para que a população tenha consciência dos sinais e sintomas, procure o atendimento médico ou odontológico o mais rápido possível, que os profissionais tenham consciência da importância de dar atenção para as queixas do paciente, né. Exatamente, Uhum. exatamente. É assim, e essa questão que você disse, né, dos profissionais da odontologia, isso é muito importante, porque uma das coisas que esse estudo recente viu é que as regiões, né, onde geralmente os pacientes chegam já em estados mais avançados, é aquelas regiões que ainda não são contemplados com programas para saúde bucal. O paciente, Uhum. quando ele tem acesso, né, ao profissional da odontologia, na estratégia de saúde da família ou no NASF, ele consegue ser encaminhado mais rapidamente. Uhum. Mas, igual eu disse, mesmo não sendo um profissional da saúde bucal, né, qualquer profissional de saúde dentro da estratégia de saúde da família, da atenção primária, ou seja, da saúde suplementar, que tenha suspeição, né, de que esse paciente possa estar acometido por um tumor de cabeça e pescoço, ele pode encaminhar esse paciente para a gente. Sim. Doutora, existe algum exame de rotina, alguma coisa que ajuda a detectar os cânceres de cabeça e pescoço? Porque igual o câncer de mama, a gente tem a mamografia, o câncer de próstata tem o PSA e o toque retal. Existe algum exame de rotina ou não? Olha, o principal exame é o autoexame, né? Uhum. E Conhecer o próprio corpo. exatamente. Você tem que estar atento a esses sinais, né? Uhum. Qualquer ferida que não cicatriza em 15 dias, 15 a 20 dias, rouquidão que persiste mais de 15 a 20 dias, você tem que procurar ajuda. E da tireoide, qual seria o tipo de alteração? Tireoide? Uhum. Então, tireoide, a gente percebe que o número de tumores de tireoide, eles têm aumentado cada vez mais, né, e, antigamente, né, estava se atribuindo isso ao aumento do número de exames de imagem, né, porque na maioria das vezes esse paciente ele não tem sintomas, ele Uhum. acaba fazendo um ultrassom pedido por algum colega, né, para rastreio de outras coisas e acaba encontrando o nódulo lá. E aí viu o Uhum. nódulo suspeito, vai prosseguir a investigação até o diagnóstico do câncer. Isso é a maioria dos pacientes com tumor de tireoide. Então pensava, bom, tá tendo mais diagnóstico de tumores de tireoide, a maioria em estádios iniciais, por causa do aumento do número de exames. Mas hoje a gente vê que não é só isso, porque também o número de diagnóstico de tumores já avançados, né, com metástase cervical, que são os nódulos aumentados Uhum. no pescoço, eles têm aumentado. Uhum. Então, a gente ainda busca, né, esse fator, né, comum aí para levar a esse aumento no número dos casos. Mas de tireoide, de modo geral, pode ser tanto, né, por um ultrassom feito para investigação de outras coisas, ou até mesmo da própria tireoide, e acaba encontrando lá o tumor, ou porque o paciente sentiu algum nódulo no pescoço, que são essas ínguas, né, Uhum. e aí vai fazer a investigação e ver que isso pode ser uma metástase de um tumor de tireoide que às vezes não tem sintoma. E já em outros casos, não. O paciente ele vai queixar de que sente ali um desconforto ao engolir, fala assim, doutora, me dá uma sensação de engasgo, eu tenho um Hum. peso aqui, ou mesmo eu tenho um nódulo, eu tenho uma massa aqui nessa região anterior do pescoço, e aí a gente vai investigar e ver que é um tumor de tireoide. E aí eu aproveito para falar sobre esses linfonodos do pescoço, Sim, porque isso pode ser um importante. sinal, né, de metástase de tumor de tireoide, mas é até mais comum já ser um sinal de um tumor de cabeça e pescoço, que são esses carcinomas espinocelulares, né, tanto do nariz, da boca, da garganta, que já está num estadio mais avançado, que já deu ali a metástase para o linfonodo. Esse linfonodo, ele tem são vários linfonodos, né, no pescoço que a gente possui, comumente conhecidos aí como ínguas, né, Uhum. pela população. E qual que é o papel deles? É filtrar o que tem de impureza no organismo. Sim. Então pode ser um vírus, pode ser uma bactéria ou também pode ser o tumor. Então, se o paciente percebeu ali
que está com um linfonodo aumentado, que tem um caroço no pescoço, isso também pode ser um sinal, né, de alarme e pode ser, sim, o primeiro sinal de alguns tumores aí da cabeça e pescoço. Então, também procurar um profissional de saúde se perceber que esses linfonodos também estão aumentados no pescoço e que já está aí persistente por um período maior do que 3 a 4 semanas. Então, tudo está ligado a conhecer o próprio corpo, a olhar a cavidade oral, a olhar pescoço, tudo está ligado muito a isso e procurar o profissional de saúde a qualquer sinal e sintoma persistente. Exatamente, e não negligenciar esses sinais, né? Sim. Porque é isso, às vezes o tumor, no início, ele não vai doer, ele não vai sangrar, ele não vai incomodar. E aí o paciente vai falar, não, eu tenho, né, compromissos, eu tenho outras coisas, e vai acabar deixando aquilo ali de lado. Até que a hora que ele procure ajuda, já está mais avançado, e aí já está impactando na qualidade de vida dele, né? Sim. E aí já pode ser tarde, né, pra E gente principalmente buscar um homem, né? tratamento Mulher, curativo. mulher é mais assim, qualquer sinal, sintoma de qualquer alteração, homem tem mais resistência, né? De Justamente. buscar, de buscar atendimento médico, de ir no dentista. O homem tem mais resistência, né? Justamente. É assim, o perfil do paciente que chega em estágio avançado são homens etilistas, tabagistas e que também às vezes tem um grau de escolaridade mais baixo, porque é isso, a informação ela vai salvar a vida de alguém. Então o paciente ele tem que ter acesso à informação. Por isso que é tão Sim. importante a gente vincular essas campanhas, né, em todas as redes sociais, em todas as mídias possíveis, para a gente poder atingir um número maior da população. Porque, infelizmente, a gente sabe que existe muita desigualdade social, né, no Sim. nosso país. E que muitos pacientes, eles não têm acesso à informação, que não têm um grau de escolaridade, né, que permite ele a buscar informação por outros meios. Então, tudo que a gente pode fazer para poder chegar a essa população, a gente tem que fazer. Por isso é importante quem está nos assistindo agora, quem está aí no nosso canal no YouTube, quem está nas nossas redes sociais, repassar esse tipo de informação para frente, porque ele pode salvar uma vida. Até quem está compartilhando a nossa informação pode salvar uma vida. Exatamente. Doutora, Exatamente. hoje, quais são os tipos, as opções de tratamento disponíveis para os cânceres de cabeça e pescoço? Então, a maioria dos tumores, né, o tratamento inicial é cirúrgico. Então, a gente faz a cirurgia, né, e a depender do tumor, né, do que vier ali na biópsia, a gente vai complementar com radioterapia ou com radioquimioterapia, né? Quanto mais inicial é o tumor, menor a chance de que o paciente tenha mais de uma etapa do tratamento, né? É que a gente chama de um tratamento multimodal. Então, quer dizer, menos agressivo ele vai ser. Então, inicialmente, nesse paciente vai ser tratado com cirurgia, em casos mais avançados com radioterapia, às vezes com cirurgia, radioquimioterapia. Então, quanto mais avançado está o tumor, mais agressivo também é o tratamento, né? Sim. Em outros casos, a gente acaba tratando só com radioquimioterapia. E também tem algumas opções com terapia-alvo, com imunoterapia, né? Sim. Que ainda são tratamentos mais novos e que às vezes a gente não dispõe em grande escala, né? No Sistema Único de Saúde, mas que a gente tem trabalhado cada dia mais para poder incorporar esses novos tratamentos também no SUS. E quando que o tratamento pode afetar a fala, a mastigação ou a deglutição do paciente? Isso vai depender da localização do tumor e do tamanho do tumor, propriamente dito, né? Então, igual você bem disse, né? Às vezes as cirurgias elas são mutilantes. Sim. Então, se o tumor ele está muito avançado, a gente vai ter que tirar ali grande parte daquele órgão acometido, seja a língua, seja a orofaringe, seja a laringe, né? Ou às vezes retirar tudo mesmo. Sim. E aí, isso vai trazer um prejuízo, tanto estético, mas principalmente funcional para o paciente. E aí, o paciente, ele passa a ter que se adaptar, né, a essa nova realidade pós-tratamento. Que, felizmente, né, a gente consegue proporcionar para esse paciente
É uma equipe, né, multidisciplinar, Sim, de muito recuperação, né? ampla, muito qualificada, entendeu? Que vai Uhum. poder ajudar esse paciente a se reabilitar, a se restabelecer depois do tratamento. Então a Sim. gente nunca faz nada sozinho, né? Uhum. Por trás do nosso tratamento tem toda uma equipe que está ali para ajudar o paciente, para poder devolver para ele a qualidade de vida. Inclusive tem até cirurgias pioneiras lá no Hospital do Câncer também, né, como, eu acompanhei uma em 2024 de reabilitação, né, de pacientes que fizeram tráqueo. A gente Exatamente, tem né, exatamente. Aqui o paciente que ele é laringectomizado total, por exemplo, que é um tumor já avançado de laringe, uhum, que a gente tem que tirar todo o órgão, né, uhum, esse órgão que é um órgão ímpar, que é responsável, né, tanto pela fala, quanto pela respiração, quanto por parte da deglutição, né. uhum, Então esse paciente quando tem, a cirurgia, né, que é uma cirurgia mutilante da retirada da laringe, ele vai perder a uhum. voz que a gente conhece, né, Sim. comumente. Mas é o que eu falo, assim, geralmente esses pacientes é os que mais gostam de falar. E não é por isso que eles vão deixar de se comunicar, né? Uhum. Existe vida após o Após o tratamento. tratamento, E sim. isso é uma esperança muito grande. Então, lá a gente tem a equipe, né, junto com a fono, junto com a física, que vai reabilitar esse paciente. Uhum, E tem algumas, modalidades, né, para reabilitação. Entre elas, o uso da prótese traqueoesofágica, para esse uhum, paciente poder voltar a se comunicar. uhum. Essa é uma das opções, existem outras, Existem né. vários, né, vários tratamentos, Exatamente. porque era justamente disso que eu queria entrar, que a gente falasse agora. Existe recuperação, reabilitação após o tratamento e o paciente pode Exatamente. voltar às atividades depois de reabilitado? Pode, pode sim, pode Uhum, sim. É isso, né, existe vida após o câncer. E uhum. é isso que a gente quer, cada vez mais. E Sim, para que isso ocorra, né, o quanto antes esse paciente é tratado, maior sim, a maior a chance chance. dele voltar, né, à sua vida, normal, à sua rotina aí depois do tratamento. E quais hábitos, doutora, que ajudam a reduzir o risco desses cânceres? Sim, o principal deles, principal, é parar de fumar, entendeu? Então, assim, para você que tá fumando ainda, né, para hoje, né? Não é amanhã, não é depois de amanhã, é parar de fumar Agora. agora, né? Então, a cessação do tabagismo, a redução do consumo de bebida alcoólica também, né? E para quem fumou, Vacinação para HPV. HPV, sim, importante. Uso, né, do protetor solar para os tumores Ah, de pele. Então, ainda mais assim, a gente que mora num país tropical, né. justamente, né, não dá para falar para o paciente que é trabalhador rural não se expor ao sol. Uhum. Né, mas a gente pode falar: "Olha, usa chapéu, A blusa de usa proteção, né. isso, usa, mecanismos, né, de Uhum. barreira, de proteção. Entre Sim, eles, o principal é o protetor solar, né. sim. Infelizmente, aí muita gente espalhou notícias falsas na internet de que: "Ah, protetor solar causa câncer". Não, gente, Não. por favor, isso não é uma verdade. O protetor solar, ele previne o câncer de pele. Então, Sim. sempre usar protetor solar, E né, ele é um quando dos for se expor cânceres ao sol. que é de maior incidência no Brasil, o câncer de pele, né, justamente porque a Exatamente, gente mora em um país tropical e exatamente. infelizmente a população não tem o hábito de usar protetor Não, solar. não. E assim, ele é o câncer mais comum não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né. Uhum, E no nosso caso, da cabeça e pescoço, é muito comum, porque é uhum. justamente isso, é a exposição solar é o principal fator de risco. E as áreas mais expostas, né, tá nessa região da cabeça, do pescoço, colo e também, às vezes, os membros superiores, mãos, braços, né. E quem fumou 10, 20, 30 anos, parou de fumar hoje, Uhum. agora, isso influencia em uma prevenção? Sim, sim, Porque sim. às vezes a pessoa pensa assim: "Ah, fumei a vida inteira, se eu parar agora não vai fazer diferença". Vai fazer. Vai fazer, né. Uhum, Claro que assim, eu falo, o estrago foi feito, né, mas com o passar dos anos, isso vai diminuindo a cada vez mais. Então, uhum, o paciente ele fumou, né, durante muitos anos. O corpo ele vai demorar um tempo ali até, poder se recuperar daquilo. Se uhum. recuperar 100%, não vai, infelizmente não vai. Sempre vai ter o risco, né, de Mas você está algum dando pelo tumor menos uma ali. chance, né, da Justamente, cada vez, né, cada ano que esse paciente passa sem cigarro, vai reduzindo a chance de acontecer.
né? Sim, sim, isso é importante. Outra pergunta também que eu acho importante a gente poder pontuar para quem está nos assistindo, como que a população pode cuidar melhor da saúde da boca e da garganta? Sim, isso é importante. Então, primeiro, né, tendo esses hábitos eh, saudáveis, né? Então, uma alimentação saudável, sem Sim. muitos industrializados, porque isso vai prevenir não só cabeça e pescoço, como tumores Vários de tipos modo de geral, cânceres, né? aham, sim, Então, a nossa alimentação, infelizmente, está cada vez mais industrializada, né? sim. E a gente pega, às vezes, um pacote, né, Na pressa do dia a dia, na exato, correria, tá de mais comida e vai ler lá e você vê tudo menos comida, né? sim, De sim, tanto aditivo químico que tem ali. Então, assim, evitar industrializados, ter uma alimentação mais saudável, né? Praticar atividade física, isso ajuda, de modo geral, a prevenir, né, várias doenças. E também evitar tabagismo, né, o o consumo de consumo álcool, né. exagerado de álcool Uhum. e também a vacinação para HPV e o uso de protetor solar. Hoje a gente fala sobre, fazer, pelo menos uma vez no ano, ir ao médico, consultas regulares ao dentista, porque tudo isso hoje é oferecido na rede SUS, né, doutora? Exatamente. A saúde bucal, ela é muito importante, tá? Porque isso Uhum. também é um fator de risco. Então, Sim, assim, manter uma boa higiene bucal tanto ajuda na prevenção quanto no diagnóstico precoce, porque sim. aquele paciente que cuida, que está olhando ali como é que tá a boca, né, vai perceber mais cedo ali se encontrar alguma lesão suspeita. Sim. Doutora, e a gente já partindo aqui para o final, porque nós já falamos sobre sinais, sintomas. Quem, nos assistiu, às vezes quem pegou daqui para frente volta lá, porque nós já falamos sobre sinais, sintomas, prevenção, importância, duração dos sinais, dos sintomas, quando procurar o médico. Qual Uhum. que é a principal mensagem que você deixaria, que você quer deixar, né, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, sobre a importância do Júlio Verde? Sim, o Júlio Verde, né, chama atenção para prevenção e para o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. Porque esse tumor é um tumor muito comum na nossa população e que ele tem fatores de risco que são preveníveis, né? Então, a partir do momento que você para de fumar, para de beber ou diminui o consumo de bebida alcoólica, Usa protetor usa solar. o protetor solar, cuida da sua higiene bucal, isso vai ajudar muito na prevenção dos tumores, né? E também buscar ajuda quando ainda tem sintomas iniciais, né? Se tem um caroço no pescoço, se tem uma ferida na boca, se tem uma rouquidão, uma dor de garganta que está aí há mais de 3 semanas, procura um profissional, porque isso pode salvar a sua vida, né? A gente está falando aqui de um câncer que tem altas chances de cura quando é diagnosticado precocemente. E isso vai impactar e muito na qualidade de vida, né? Vai evitar um Sim. tratamento mutilador, um tratamento radical, muito agressivo, que vai impactar na sobrevida, né? A gente tem que pensar que, eh, né, aqui a face, né, a voz, a garganta, o pescoço, é o nosso cartão de visita, né, Sim, então sim. isso deixa marcas, né, e isso vai impactar na qualidade de vida e na vida. Então a gente quer, né, que a gente trata o paciente não como um tumor, a gente trata ele como alguém que tem uma história de vida, que quer continuar O vivendo. amor da vida de alguém, Exato, que quer né. continuar vivendo e vivendo bem. E é isso que a gente quer fazer. E é importante também a gente reforçar, com base no perfil dos pacientes que chegam hoje, que às vezes são pessoas que não têm tanto acesso à informação, que quem esteja nos assistindo compartilhe essa informação também, né, doutora? Porque Justo. tudo isso que foi falado aqui pode salvar vidas, porque às vezes a pessoa tá ali com aquela feridinha, não deu tanta atenção, aí às vezes ela, olha, eu vi lá no Aconcast, então vamos olhar, vamos no médico, vamos no posto de saúde, vamos buscar uma orientação médica e principalmente também para os profissionais de saúde darem atenção às queixas dos pacientes. Exatamente. Eu acho que Uhum, a informação ela é capaz de salvar a vida das uhum. pessoas, né? Então vamos compartilhar a informação, informação correta, informação de qualidade, né? Que é o que a gente busca trazer para os nossos pacientes. Doutora, para a gente finalizar, se você pudesse resumir qual que é a importância da prevenção, do diagnóstico precoce dos cânceres de cabeça para a população em uma única frase, como que seria essa frase? É, eu acho que
o diagnóstico precoce, ele pode salvar a vida do paciente e ele pode devolver a qualidade de vida para esse paciente, né. Sim. Então é importante que todos estejam atentos e compartilhem as nossas informações, porque salvam vidas também. Exatamente. Doutora, quer deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo aqui no nosso Aconcast? Alguma mensagem para os seus pacientes também, que já estão, às vezes, em fase de reabilitação, estão passando pelo tratamento? Sim. Existe vida após o câncer? Existe vida após o câncer, né. Então vamos procurar o tratamento quanto antes, né, e nós Sim, vamos estar aqui para poder diagnosticar e tratar todos da melhor maneira possível, né. sim, E é isso, vamos, buscar cada vez mais, reduzir esses fatores de risco, sim. diagnosticar precocemente, né, para que haja mesmo uma vida e uma vida de qualidade após o tratamento do câncer. Doutora, eu agradeço a participação do nosso Aconcast, compartilhar informações tão importantes que ajudam na prevenção do câncer. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, nós vamos ficando por aqui. Acompanhe o nosso episódio, nosso Aconcast Julho Verde. Nós voltamos no próximo episódio. Obrigada pela audiência, pela atenção e pelo carinho. E não se esqueçam, a Acon está aqui para salvar vidas. Seja um doador, faça parte dessa corrente. Se a Acon te ligar, deixe o seu coração atender.